Oiê! Eu estou aqui para falar com você e continuarmos aquela conversa sobre de como você está enxergando as coisas. Você está enxergando as coisas como elas são ou você está enxergando as coisas como você é? Já vou logo avisando que esse vídeo vai ter um pouco de ruídos e sons porque aqui é um lugar bastante barulhento. Eu hoje quero abordar claramente com você, compartilhar com você este meu aprendizado, parte adquirida em leituras, em livros e outra ao longo da minha vida, porque afinal são 6 décadas, então acredito que aprendi algo. Houve um tempo em que eu opinava muito sobre a vida de muitas pessoas. Eu queria sempre dar a minha opinião. Seja qual fosse a circunstância, eu era aquela que sabia tudo. Eu achava que sabia tudo e, mais do que isso, me via no direito e me sentia qualificada a opinar sobre a vida da outra pessoa. E é claro que deu muito ruim. Várias vezes eu fui muito mal interpretada. É só comigo que isso acontece? Ou já aconteceu com você também? Você na melhor das suas intenções, você apresenta uma ajuda para a pessoa, você oferece-se como uma solução e depois a pessoa fica ofendida com você. Aí você pensa, nossa, como esta pessoa é ingrata? Não. Como você foi inadequado àquela situação. Como a Tamária foi inadequada várias vezes em determinadas situações. Mas, enfim, a pergunta é: você está enxergando as coisas como elas são? E a resposta é não. Nós estamos enxergando as coisas como nós somos. Em todos os livros de grandes coaches e grandes livros sagrados e psicólogos, todos que eu li, fala o seguinte: você está medindo a vida do outro com a sua régua. Você está medindo a vida do outro com a sua régua, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com os seus critérios do certo ou errado, dos seus pontos de vista. Não é nem do seu ponto de vista, porque nós temos vários pontos de vista. Eu, inclusive, tenho vários pontos de vista sobre vários assuntos. O que não quer dizer que o meu olhar e a minha régua é ponto definitivo na sua vida ou na vida do outro. E olha que nós humanos, nós temos uma capacidade de cocriar coisas, mas uma delas, que é o que traz guerras para o mundo, é a de cocriar errado na vida do outro. Percebe? Como nós cocriamos errado? Ou pelo menos influenciamos erroneamente na certeza absoluta de que estamos ajudando. É muito comum. Isso acontece só comigo? A aula de hoje é um convite para você se autoanalisar, se autoperceber. Veja bem, todas as vezes, ou em algumas vezes, quando você deu a sua opinião para outra pessoa, quando você expressou o seu ponto de vista, e essa sua expressão verbal, naturalmente, ela interviu na solução daquela pessoa, na vida, no resultado daquela pessoa. E sim,
Vá lá no seu eterno agora, que vocês chamam de futuro, volte lá e veja o resultado que isso gerou na vida da outra pessoa. Era o olhar da outra pessoa o que está reverberando lá, ou foi a sua opinião? E como que você se sente hoje com relação a isto? Como você está se sentindo em ter imprimido ali o seu ponto de vista? Nós, mulheres, você pai, você avô, nós mulheres, de uma forma geral, no nosso âmago mais profundo desse sentimento maternal, principalmente, temos uma facilidade incrível de fazer isso. Como mãe, então, nossa, quão grandes foram meus erros. De ir ali e impor a minha opinião. Aquilo já não era mais uma sugestão. Eu olho para o passado, dentro do nosso eterno agora e falo, poxa, como você errou, Atamária. Ainda bem que eu tive grandes acertos também. As sementes eram boas. Eu fiz boas escolhas quando aceitei ser mãe deles. Mas erramos muito. Nós erramos muito quando colocamos, quando olhamos e só enxergamos nós dentro daquela situação. Por que nós dentro daquela situação? Porque você está vendo o que está dentro de você. Temos soluções para todos os assuntos, para todas as questões da humanidade. Será por quê? É porque as soluções estão dentro de você. O que não quer dizer que necessariamente elas sejam assertivas, que sejam precisas. É só a sua observação, a sua opinião. Você está enxergando como você é. Talvez valesse a pena lembrar, e isso é muito importante, que nós somos num todo 7 bilhões de humanos aqui no planeta Terra. Sim? E cada um se expressando, reverberando as suas opiniões e expressões. Às vezes erradamente, às vezes assertivamente. E no final das contas, estamos todos certos. Está tudo certo. Reflita sobre isto. Você está olhando para sua nora, para o seu colega de trabalho, para o seu ambiente num todo, com o que tem dentro de você? Ou você está conseguindo ver as coisas como de fato elas o são? Às vezes a gente consegue. Sabe quando você consegue enxergar a situação, o fato, o evento, como ele o é de fato? É quando você usa aquela magia secreta de se colocar no lugar da outra pessoa. Coloque-se no lugar do outro. Aí entra, ama o outro como a ti mesmo. Neste singelo sentido de amar o outro como a si mesmo, é quando você se coloca no lugar do outro. Opa, peraí. Esta pessoa, ela está falando isso. Essa é a opinião da Catarina, da Joana? Não é a minha opinião. Mas deixe-me colocar no lugar delas. Deixe-me olhar para esta situação. Deixe que eu veja essa situação com o olhar da Catarina ou da Joana. Vai nisso. Alcança isso para você. E soma com a sua opinião. Não queira bater o
pé e firmar dentro de você. Quando você firma, não, é isso, é isso, é isso, é isso. Sabe o que a gente consegue quando a gente se posiciona dessa forma? A gente não cresce, você não se expande. Você não permite ter uma expansão de consciência. Porque esquecemos que o outro, que a Catarina e que a Joana, ela também tem a essência e o poder de discernir. Pode ser um discernimento correto ou não tão correto, mas é a visão delas. Por que não somar e depois dividir? Porque quando você soma e você divide, você multiplica. Olha que interessante. Quando você divide, na verdade, você multiplica. Já parou para pensar sobre isso? Que na realidade não existe divisão e sim multiplicação. Eu pego 10, divido por 2, então é duplo, multipliquei. Esse é meu entendimento, tá? E funciona comigo. O incrível é que funciona. O meu convite para esta aula de hoje é te convidar a tentar, a olhar para o evento, para a situação, para o ser humano, para a pessoa, para a circunstância, como ela é e não como você é. Eu, da vida toda, intuitivamente, eu dizia, eu passei 20 anos falando, quase 30 anos falando isso para o meu cônjuge, que já partiu para o mundo espiritual. Eu tinha minha opinião e ele tinha a opinião dele. E olha que quase de cada 10, 7 era diferente. Mas sempre a coisa fechava da seguinte forma. Eu dizia, as coisas não são como eu quero e nem tampouco como você quer. As coisas são como são e é um fato. Não depende do outro querer ou não querer. Esta é a real. Este é o ponto. As coisas são o que são. E aquele que conseguir perceber isso e absorver da melhor maneira possível o que aquele ponto, aquele evento, aquela situação tem de melhor e que ela pode ser plugada dentro de você para um bem maior, para um crescimento, uma expansão de consciência, estas são as pessoas mais bem-sucedidas. Essas são as pessoas que fazem a diferença. Elas não empacam ali querendo que eu estou certa, eu sou o dono da verdade. Inclusive, até diferente disso, as pessoas bem-sucedidas e os especialistas, os grandes coaches, os grandes nomes, eles dizem sempre que quando nós estamos em um lugar, são 10 pessoas, e eu estou aqui entre 10 pessoas, e que eu sou a pessoa que sabe mais, sempre mais, e que todos vêm até a mim, vai até você e pergunta sobre tudo. Você é que sabe tudo mais do que todos ali. Está na hora de você alçar outros voos. Está na hora de você deixar de ser estrela deste grupo que te coloca em um pedestal e ir para outro lugar, aonde você aprenda. Você precisa sempre aprender. Nós, aliás, uma das razões pela qual nós estamos aqui no planeta Terra, neste avatar de carne, é aprender. É aprender e ensinar. Não está dizendo que é só para você ensinar. Você tem que aprender. E para você aprender, você precisa enxergar as coisas como elas o são de fato. E não enxergar como você é.
como você é como elas são de fato e de verdade. E extrair, trazer para si, para que isso possa fazer com que você tenha uma expansão de consciência. Certo? Eu estou tentando te passar isso, porque hoje é uma avalanche de informações. É uma avalanche de informações. Eu penso que sei uma coisa agora. Eu estou certa de que sei. Absolutamente certa de que estou certa. Mas em seguida vem outra informação. E aquilo que já era certeza absoluta, presta atenção, que era certeza absoluta, já não é mais agora. Principalmente em um ambiente de trabalho, seja em qual área for, da medicina, da tecnologia, da corretagem de imóveis, da psicologia. Isso nos faz aprender a observar. E é o que também é o correto fazer, que sejamos observadores, atentos para o nosso agora. Para termos a certeza absoluta do que estamos enxergando. O que é que de fato você está enxergando agora? Começa a pensar sobre isso. Principalmente se você estiver em um turbilhão entre colegas de trabalho ou até mesmo em circunstâncias familiares, seja quais forem as suas circunstâncias. As pessoas chamam de problemas, eu não vejo problema eu não tenho problemas. Eu tenho momentos de aprendizados mais intensos, que vai exigir que eu tenha mais atenção, que exige mais equilíbrio dentro daquela circunstância. Mas muitas pessoas chamam de problemas. Então, pegue aquele problema, o maior de todos, aquele que inclusive não deixa você ir para frente e nem para trás. Você está totalmente paralisada com aquela situação. E você está olhando. E reflita sobre isso. Analise-se profundamente sobre esta questão. E tente colocar-se no lugar do outro e olhe para a mesma situação. Olhe atentamente, se torne um observador deste problema, que para mim é só uma circunstância. Tente, observe atentamente e responda para você mesma. Você estava enxergando esta circunstância como ela é? Ou você está enxergando segundo o seu ponto de vista, como você é, como você quer, como você acha que tem que ser? Só existe um ponto para a mesma circunstância. Para qualquer que seja a circunstância, para qualquer que seja o problema, só existe um ponto certo. Este ponto chama-se solução. E não é enxergando, nem só medindo com a sua própria régua, que esta solução será alcançada. Porque, de fato, a solução, ela só é solução quando todas as partes envolvidas forem beneficiadas. Do contrário disto, não é solução. Seja qual for o problema,
qual for a circunstância. E é tudo circunstâncias. Eu costumo dizer que tudo é circunstâncias e tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, seja o que for. Problema mesmo é aquilo que você não tem como resolver. O único que pode é o grande eu sou. Quando por exemplo, parar de chover lá no sul, não há um humano nessa terra que seja capaz de encontrar essa solução. Isso é um problema para os humanos. Porque o único que tem a solução é Deus. Então, isso é um problema. E eu não vejo de outra forma. Problema é aquilo que você, como ser humano, mesmo de posse da sua chave mestra, do livre-arbítrio, você não consegue resolver. O Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro tem a chave do livre-arbítrio, mas nós não conseguimos parar de chover. Isso é um problema. Isso é problema. Mas mesmo dentro desse problema, nós estamos evoluindo as nossas consciências. Não importa como você olhe para aquilo, todos nós, os milhões de brasileiros e os bilhões de humanos da Terra que sabem o que aconteceu no Sul, da mesma forma que ou sabemos com certeza que não podemos interferir. Não tem como. Não existe um humano que seja capaz de fazer parar de chover. É só o nosso grande eu sou. E isso nos traz um grande aprendizado. Agora, problemas e circunstâncias, circunstâncias, são aprendizados. Esse sim nós podemos resolver, porque somos co-criadores de Deus. Este sim está em nós resolver. Um exemplo básico, prático, para ficar bem. Eu quero que você compreenda, entenda. Meu carro, de repente, começou a chiar. Tique, 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 tique. Um barulho de uma corrente tal, e uma coisa estranha. E eu fiz o quê? Era um problema, era uma circunstância. E então, para a Tamária, que não entende nada de carro, eu nem sabia que tinha que colocar água lá, para não queimar o motor. Uma coisa, não entendo nada de carro. Mas tinha alguém que entende, que são os mecânicos, as oficinas mecânicas. Era circunstância, não era problema. Era circunstâncias. São circunstâncias. Eu chamo tudo isso vida. Circunstâncias por quê? Porque tem os mecânicos, tem as oficinas mecânicas. Estava na mão do homem, do nosso avatar como co-criador, resolver. Então são circunstâncias. E o meu olhar para aquela mesma circunstância era um olhar. Eu estava olhando como eu sou, como mecânica, ou seja, com total ignorância. Não sei nada. Então, mas era assim que eu estava enxergando o veículo carro. O mecânico, ao olhar, ele disse: mulher, tu verdadeiramente és protegida por Deus. E eu disse: com certeza. Ele já teve um outro olhar. Por quê? É o que ele faz. É o que ele entende. Percebe? O meu olhar era um, o dele era outro. E assim são em todas as circunstâncias da nossa vida. Em todas as situações. Nunca, jamais estamos errados. Nunca. Imagina. Eu errada. Nem você. Olha que beleza. Nem eu, nem você jamais estamos errados. Não erramos. Não erramos. Por quê? Apenas estamos enxergando como nós somos e não como as coisas são. Mas agora nós já aprendemos que nós somos um só.
todos nós somos energia. E que juntos vamos olhar para esta circunstância que nos permite ter uma expansão de consciência gigante, seja ela qual for. E juntos vamos expandir nossa consciência. Juntos vamos expandir nossas consciências. E como você já sabe, deixa um like para mim, me ajuda a crescer, fazer o meu canal desenvolver. Eu escolho esta oportunidade de compartilhar, de aprender e compartilhar este conhecimento. Mas eu preciso de você para me ajudar. Deixa um like e compartilhe. Um beijo de luz para você. Um beijo de luz.